BAP detona e chama Landim de amador. Luiz Eduardo Batista é empossado como novo presidente do clube para o triênio 2025, 2026, 2027. Ele abriu o jogo sobre transição, profissionalização, chegada de José Boto, permanência de Felipe Luiz e aproveitou para fazer um grande alerta sobre o estádio do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Mello. Então cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajudem muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Mello 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E antes de falar do BAP, eu quero aqui agradecer a gestão Landim, por esses 6 anos, desde 2019, pelos títulos conquistados, pela internacionalização da marca, pela aquisição do terreno do gasômetro. Não poderia deixar de agradecer o Landim, foi aí um dos grandes presidentes da história do clube. Mas, Landim, nesse momento, é hora de passar o bastão, porque o Mengão tem um novo presidente. Aí, Luiz Eduardo Batista, o BAP, tomou posse ontem à noite no Salão Nobre da Gávea como novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo. E o vice, Flávio Williman. BAP substitui Landim. Na cerimônia, foi anunciado 14 nomes que farão parte do Conselho Diretor, Conselho Técnico ou Vice-Presidentes. Vamos acompanhar aqui os nomes: Cláudio Prakovnik, VP de Finanças, Flávio Williman, VP da Procuradoria-Geral, Ricardo Campelo, VP de Responsabilidade Social e Cidadania, Ricardo Reins, VP de Marketing, Comunicação e de Consulados e Embaixadas, Sérgio Bessa, VP de Planejamento, Fábio Palmer, VP de Futebol Profissional e Futebol de Base, Fábio Coelho, VP de Tecnologia da Informação, Carlos Peixoto, VP de Relações Externas, Fábio Domingos, VP de Secretaria-Geral, Pedro Lutz, VP de Gabinete da Presidência, Edson Menezes, VP de Esportes Olímpicos e de Remo, Marcos Mota, VP de Administração, Rodrigo Toches, VP de Patrimônio e José Antônio da Rosa, VP de Patrimônio Histórico. O BAP respondeu várias perguntas da imprensa, falou sobre Felipe Luiz, José Boto, transição, profissionalização, detonou o Landim e fez um grande alerta sobre o estádio. Aqui a gente começa com a fala do BAP, quando se refere à permanência de Felipe Luiz e se ele já se comunicou com o técnico do Flamengo nesse período. Vamos ouvir o novo presidente do Mengão. O Felipe teve um início sensacional, começou muito bem. Eu tenho contato com ele há algum tempo, nós conversamos algumas vezes, uma antes dele sair de férias, depois de férias lá conversamos também, e também conversei com o nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. Eles não estavam se falando diretamente, então algumas perguntas eu fui interlocutor. A gente queria avaliar a experiência e a disponibilidade e a vontade do Felipe de estar no projeto com a gente. E a vontade que ele tem de ganhar e de se superar e de aprender faz com que a nossa certeza de que ele era a escolha certa para o momento seja óbvia. E a gente não falava por uma série de razões. Processo eleitoral no clube. Acho que você tem que ter a noção de que o que você fala reverbera para um lado para o outro. Então, eu entendo que a gente vai ter cuidado para não colocar uma pressão adicional no Felipe como treinador, independentemente do que a gente achava das circunstâncias, da forma como ele foi contratado. E também de entender o seguinte: nós queremos uma estrutura profissional.
Então você vai contratar um diretor técnico profissional, aí ele chega e fala, essa parede tem que ser pintada de branco. Você fala, não, mas aqui eu quero que seja verde. O que acontece no ato contínuo? Ele pinta a parede da cor que você quer. Quando as coisas dão errado, ele fala, mas presidente, o senhor quis assim. Então, se é para ter um diretor técnico que vá submeter aos caprichos do presidente, é melhor você economizar o dinheiro do diretor técnico e você fazer. Então, eu entendo que começa por você falar aquilo que você faz, que você vai fazer. E era o que a gente tentou fazer no processo, salvaguardando, né, a reputação das pessoas que estão no futebol e também respeitando o processo eleitoral. Você tem que tomar cuidado com as opiniões que você emite. Então, eu comentei com vocês agora aqui sobre o Boto e sobre o Felipe Luiz. Eu tinha um compromisso com a minha equipe, que eles seriam os primeiros a saberem de tudo, diferentemente do que acontecia. Então eu estava aqui teclando no telefone isso para eles saberem 1 minuto antes de todos vocês. Eu mandei uma mensagem para eles dizendo quem seria. Porque ao longo do processo eleitoral, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma preferência. O BAP torcedor também tinha, e o BAP torcedor guardou isso para si e não comentou com ninguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do processo eleitoral, você fazer, né, um poker face e não deixar transparecer se é A ou se é B. Porque foram muitas conversas. Nós chegamos no nome do Felipe, não é só porque ele está no clube, pelo desempenho que ele teve, que foi muito bom, mas nós conversamos com outros técnicos também. Esse era o processo. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. E alguns que jamais foram citados na mídia, né? Então, acho que o processo foi bem conduzido até agora e eu tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos. Sobre a situação financeira do Flamengo, o BAP fez um alerta, mas tranquilizou. Uma pergunta de bode, né? Vamos lá. É verdade que a situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não, não é verdade. É questão de endividamento. Você pode definir se o seu nível de endividamento vai ser 10, 20, 30, 40% do seu faturamento. E nós temos outros desafios hoje em dia. Nós temos que construir o nosso estádio. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje o dólar bateu 6,27 agora há pouco. 6,27. Então nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Então, vê quanto é que essa variaçãozinha aí hoje trouxe impacto para o clube. Então o que acontece? Clube formador, ou clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra. Pode ser Flamengo, Palmeiras. O Flamengo tem que vender mais e melhor do que ele fez até agora, para que ele possa ter, né, um volume de euros multiplicado por um número que é alto, maior, que fecha essa boca do jacaré aí que está maltratando a gente, que é esse descasamento. O fato da gente ter contratado jogadores em moeda forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém, gerou um descompasso que a gente não tinha há 8 semestres no Flamengo. Tinha 4 anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há 8 anos atrás não teve variação cambial. Então ninguém percebeu. Né? Mas é lei de Murphy, né? Agora a gente tem, agora o câmbio descolou, é desconfortável, é mortal, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos, né? E muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. A gente vai fazer esse ajuste o quanto antes para fugir dessa equação cambial. O câmbio mata. E a gente vai ter que, de alguma maneira, cuidar disso aí. É preocupante, mas não é grave. Nesse momento, o BAP foi perguntado sobre a chegada do José Boto, qual a data e a profissionalização no departamento de futebol. Vamos acompanhar aí o BAP. Eu acho que não vou ter tempo de falar tudo que eu conversei com o Boto. Acho que eu conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Mas eu diria que é uma visão diferente. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. E ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout,
Então, o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional, né? E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu julgo que é importante, e assim, eu acredito que eu razoavelmente separe a emoção da razão. Mas eu, como torcedor, sou absolutamente enlouquecido. Todos os jogos eu vejo duas vezes. O primeiro jogo, eu acho que alguns jogadores fizeram corpo mole, que o juiz sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia. E aí eu vou e vejo o videotape. E no videotape eu vejo que não, os jogadores não faltaram com empenho, o time não jogou tão mal, e o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão, eu acho que o Boto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento, e é essa linha que a gente vai seguir, né? O Boto chega dia 28 de dezembro no Brasil. Nesse momento, o novo presidente do Flamengo foi perguntado sobre o estádio e fez um grande alerta. Bom, vamos lá. O estádio do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história, é o mais importante. Então, eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos um estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época, e tem um nível de endividamento brutal. Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 200, 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ano. Depreciação no Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que em algum momento ao longo dessa trajetória a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Para terminar, perguntaram ao BAP sobre a 10 do Arrascaeta. Nesse momento, ele não economizou palavras. Detonou o Rodolfo Landim e chamou o presidente de amador. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. A camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora. E eu dizia, mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente devia comprar 1 milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil. A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Jorginho de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta.
não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Aí algumas pílulas da coletiva do novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Deixa aí nos comentários como é que está o seu nível, o seu grau de confiança para o mandato do novo presidente, para esse triênio 2025, 2026, 2027. Gostou da coletiva do BAP? Tá animado, tá ansioso, tá com o pé atrás, acha que vai dar certo? Vamos torcer, né, gente? Acho que muita gente tem ressalva aí com alguns nomes, mas é importante a gente dar respaldo, é importante a gente torcer e confiar num grande ciclo aí de Luiz Eduardo Batista e seus pares, né? Toda a nova gestão. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no botão inscreva-se aqui embaixo. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!